Olá, alunos vicentinos, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física em Casa. Nós iremos continuar com a unidade temática de Ginástica Geral, onde o tópico a ser abordado na aula de hoje será a ginástica artística, tá? Eu vou fazer a leitura e no decorrer dessa leitura a gente vai explicando o conteúdo para vocês, certo? Vamos lá. Tópico 1. Conceito. A ginástica artística, também chamada de ginástica olímpica, é uma modalidade esportiva que envolve um conjunto de movimentos. Esses movimentos exigem precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação motora e equilíbrio. Portanto, o domínio do corpo é uma das principais características dos atletas. Tá? Então, a ginástica artística, ela envolve aí uma sequência de movimentos corporais, né? E para isso, o atleta precisa ser preciso, ter força, ser flexível, ser ágil, ter uma boa coordenação e equilíbrio, para que ele possa executar direitinho os movimentos exigidos, tá? Na ginástica artística ou ginástica olímpica. Temos aí algumas imagens, tá? 4 imagens de alguns atletas, né? Nós temos a moça na primeira imagem do lado esquerdo, na parte superior, realizando os movimentos de equilíbrio na trave de equilíbrio. Na segunda imagem acima do lado direito, temos um atleta na barra fazendo alguns movimentos. Vejam que ele está apenas com um braço e uma mão, tá? Apoiado na barra. Nas imagens de baixo, do meu lado esquerdo, nós temos uma moça fazendo alguns movimentos, tá? No solo. Aí ela não usa nenhum tipo de aparelho. E na segunda imagem abaixo, do lado direito, nós temos outra atleta executando um movimento, né, de giro numa barra fixa. Vejam que ela está de cabeça para baixo, com os pés para cima, com as pernas para cima, apoiada com os 2 braços na barra, tá? Então ela precisa ser muito ágil, ter muita força e coordenação para poder executar o movimento direitinho. Tópico 2. A ginástica artística no Brasil. A gente vai falar um pouco desse esporte aqui no Brasil. A ginástica artística chegou ao Brasil no século XIX, trazido por imigrantes europeus. Ou seja, a ginástica, tá? Ela foi criada e inventada em outro país e com o passar do tempo, ela foi trazida por alguém para cá, para o Brasil. E quando essa pessoa trouxe, né, essa modalidade esportiva, consequentemente, ele começou a ensinar, né, as pessoas. E a partir desse ensinamento para essas pessoas, houve um interesse delas pela modalidade esportiva. A primeira competição olímpica brasileira foi realizada em Moscou em 1980, ou seja, a primeira participação do Brasil em uma competição olímpica foi em 1980 em Moscou, na Rússia. Desde então, essa modalidade vem crescendo no país. Tópico 3. Regras. A gente vai falar um pouco das regras, tá? Todo esporte, ele tem suas regras, e a ginástica não é diferente. A ginástica possui as suas regras. Geralmente, as provas de ginástica artística têm um foco na perfeição dos movimentos. Os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos ou no solo, tá? Então, para que ele possa executar os movimentos direitinho, tá? Ele precisa conhecer as regras, tá?
para que ele não erre, não vai executar movimentos errados. Tópico 4. Aparelhos. Os aparelhos são os objetos onde os atletas irão executar alguns movimentos, tá? Lembrando que eles, além dos aparelhos, tem alguns outros objetos, mas os aparelhos são aquelas onde tem a barra fixa, né, o cavalo com alça, a trave de equilíbrio, as argolas, as barras assimétricas, enfim, esses são os aparelhos. Além de movimentos no solo e os saltos realizados pelos ginastas, a ginástica olímpica reúne diversos aparelhos. Para as categorias femininas e masculinas, os equipamentos utilizados são diferentes. Assim, para a prática masculina, os principais aparelhos são, tá? Vocês perceberam que existem aparelhos diferentes tanto para homens quanto para mulheres. A gente vai conhecer alguns deles agora. Nós temos aí o cavalo com alças, tá? Esse é um dos aparelhos onde os atletas executam alguns movimentos sobre ele. O que é o cavalo com alças? O cavalo com alças é um aparelho da competição masculina, tá? Visto como um dos aparelhos mais difíceis da competição. Dá para perceber aí que ele tem uma determinada altura, ele fica mais ou menos a 1,15 m, tá? Do nível do chão, ele é bem alto e durante os movimentos que nós chamamos de séries, os ginastas devem percorrer o corpo nesse aparelho, realizando apoios variados, movimentos circulares, tá? Então, esses elementos da série devem ser apresentados de forma ininterrupta, tá? E contínua, ou seja, ele tem um tempo para executar os movimentos deles, certo? Barras paralelas. As barras paralelas, elas ficam bem alta, ela está numa altura bastante alta, elas ficam uma próxima à outra, tá? As barras paralelas, ela é uma prova de competição também masculina. Esse aparelho consiste em duas barras idênticas, tá? Vejam aí que elas são iguais e estão na mesma altura. Essa barra, ela fica mais ou menos a uma altura de 2 metros do chão, então ela fica bem alta. Durante as séries, os ginastas devem executar elementos de impulso, como largadas e balanços, tá? Assim como elementos de força executados em suspensão e apoios, tá? Vocês estão vendo aí que ele deu um salto e nenhuma parte do corpo dele está sendo sustentada nas barras. Então, algumas vezes ele vai estar apoiado na barra fazendo os movimentos, outras não. As argolas. As argolas, elas fazem parte também da disputa masculina. Elas ficam aí suspensas, né, no alto, apoiadas aí, temos dois postes, tá? Para que elas possam ficar suspensas, para que o atleta possa executar os seus movimentos nela, tá? Essas argolas, elas são compostas de um diâmetro e ficam suspensas na extremidade de cabos de 3 metros de comprimento, tá? Ou seja, ela tem aí um comprimento de 3 metros. Após a entrada no aparelho, geralmente realizada com a ajuda do treinador, o ginasta deve iniciar a rotina com os braços esticados e o corpo ereto. Vocês estão vendo aí que ele está na horizontal, onde as pernas devem ficar bem esticadas, tá?
e o corpo bem reto, tá? É um dos movimentos que ele deve realizar. E para ele executar esse movimento, ele deve ficar parado, tem alguns segundos aí que ele deve ficar nessa posição. Barras fixas. O que são as barras fixas? Também a barra fixa, tá? Ela é uma prova de competição masculina. Essa barra fixa aí, o atleta, ela consiste em movimentos rápidos e contínuos, tá? O atleta deve realizar movimentos de giros, voos, deve fazer alguns movimentos de largadas da mão e retomada, e a utilização de diferentes empunhaduras. O que é empunhadura? É o movimento que ele vai realizar com as mãos, tá? Lembrando que para ele realizar esses movimentos, ele deve segurar nessa barra. Às vezes ele vai estar segurando com uma mão e às vezes com as duas mãos. Barras assimétricas. Olha, as barras assimétricas, elas são, tá, de competição feminina. Vejam aí que nós temos uma barra um pouco mais alta e a outra um pouco mais baixa. As barras assimétricas, ela é composta por duas barras paralelas, tá? A distância entre as duas barras fica mais ou menos entre 1,30 m a 1,80 m, tá? A mais alta deve ficar 1,80 m e a mais baixa 1,30 m de altura do chão. Quando a ginasta vai se apresentar, ela deve iniciar com a entrada nesse aparelho, que pode ser realizada com a utilização do trampolim, tá? Tem uma cama para ela poder saltar e ficar, pegar nessa barra, né? Se sustentar nessa barra, ela deve pular ou saltar para ela poder iniciar, tá, os movimentos ginásticos. É importante que a ginasta execute ligações diretas entre os elementos, variação de ritmo nos movimentos e elementos próximos e afastados do aparelho. Então, algumas vezes ela vai estar executando os movimentos na barra mais alta e outras vezes ela vai estar executando movimentos corporais na barra mais baixa. Saltos e solos, tá? Nós temos uma atleta em pé, aí ela já realizou o seu movimento, né? Ela está finalizando o movimento, onde o atleta, quando ele vai finalizar, ele tem que cair com os dois pés, tá, no chão, com os braços esticados, para ela poder fazer uma boa pontuação. Bom, a mesa, o salto sobre a mesa, ela faz parte da competição, tanto masculina quanto feminina. Esse aparelho ele é composto por uma mesa, tá? Ela tem aí mais ou menos 1 metro, 1,20 m de altura, tá? Do chão. Nessas provas, essa mesa fica posicionada acima do nível do solo a 1 metro a 1,20 m, tá? Como é que a atleta vai realizar os movimentos? Ela tem uma distância que ela deverá percorrer, ela vai correr, né, em alta velocidade. Quando ela chegar próximo dessa mesa, ela vai fazer um salto, tá, em direção à mesa, vai tentar apoiar as duas mãos nessa mesa e fazer a impulsão. Quando ela chegar com as mãos em cima dessa mesa, ela vai impulsionar, ela vai empurrar o corpo para ela subir mais um pouco, onde ela vai realizar alguns movimentos giratórios, tá? Ela vai fazer alguns movimentos giratórios para poder cair no chão em pé, tá? Bom, chegamos aqui na atividade de hoje, tá? Deixa eu dar uma afastada. Nós temos atividades de hoje, tá, da ginástica artística.
Nós temos aí alguns personagens da Turma da Mônica realizando alguns movimentos nos aparelhos que nós vimos, tá, durante a aula. Então vamos lá. Ele diz assim: ginástica artística, pular, voar, tudo com grande beleza. Vamos completar o nome das modalidades abaixo, colocando as letras que faltam. Tá? Nós temos aí 1, 2, 3, 4 imagens na parte de cima, 1, 2, 3 na parte de baixo. Vocês deverão completar, né? Falta uma letra, completar os nomes, tá, dos aparelhos da ginástica artística. Na primeira imagem do meu lado esquerdo, nós temos o Cebolinha suspenso, tá, em algum aparelho aí. Então nós temos aí o nome lá embaixo, temos uma linha onde vocês deverão, né, completar com a única letra que falta. Na segunda imagem também nós temos outro aparelho da ginástica, temos aí duas linhas para serem preenchidas para a gente poder completar o nome desse aparelho. Na terceira figurinha nós temos aí o Cascão, né, executando os seus movimentos, também em outro aparelho da ginástica. Nós temos aí 3 linhas para serem preenchidas. Na quarta imagem, tá, de cima nós temos a Magali, né, fazendo alguns movimentos, mas aí é sem aparelho. Então vocês devem preencher com a única letra que falta. Nas 3 imagens abaixo nós temos também outra personagem da Turma da Mônica executando, né, os movimentos da ginástica em outro aparelho. Também deverão completar as 2 letras que faltam em cima e embaixo. Na do meio, de baixo, nós temos, né, a Magali em outro aparelho. Também deve ser preenchida a linha que falta para a gente completar o nome desse aparelho. E na última imagem temos aí o Cascão, né, de cabeça para baixo, com apenas uma das mãos apoiadas nesse aparelho. Também deverão completar com as letras que faltam para vocês descobrirem qual é o nome de todos esses aparelhos da ginástica artística. Bom, a gente encerra por aqui. A gente volta a se ver na próxima semana. Daqui a pouco eu vou estar disponibilizando esse vídeo para que vocês possam estar realizando a atividade de vocês. Eu vou disponibilizar, né, essa atividade em PDF no grupo, e quem precisar pode vir aqui na escola a partir de amanhã pegar uma cópia impressa. Tudo bem? Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.